Vamos dar início ao 24º episódio do Parada Cast, que vamos abordar um tema muito importante, que é sobre o orgulho LGBTQIAPN+. E agora eu vou receber os convidados aqui que temos hoje, que é a Gabriela Augusto. Olá, Gabi, tudo bem? Tô ótima, empolgada para a nossa conversa de hoje. Eu também. Agora eu vou apresentar também o nosso colaborador, Gabriel Nascimento. Olá, tudo bom? E aí eu vou iniciar agora com a Gabi. Gabi, você pode falar quem é você, suas vivências? Legal, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. É incrível que a gente consiga espaço para essas conversas, né? Que a gente fale sobre diversidade e todas as suas nuances, né? Seja diversidade de raça, diversidade estética, diversidade LGBT, enfim. Esse é o meu primeiro ponto. Mas agora me apresentando mais apropriadamente, eu sou a Gabriela Augusto, eu sou uma mulher negra, além de negra eu sou trans, e sou fundadora da Transcendemos, que é uma empresa que ajuda outras empresas a se tornarem mais inclusivas. Eu comecei esse trabalho lá em 2017, quando eu estava na faculdade de Direito ainda. Eu estudava na PUC. Eu consegui uma vaga lá por meio do ProUni, digo isso com muito orgulho, que sou filha das ações afirmativas. E naquele instante eu passei pela minha transição de gênero. Claro, a transição é algo, um processo mais longo e mais complexo, mas foi em 2017 que eu comecei a viver publicamente essa parte da minha identidade. E nesse momento, eu comecei a passar por preconceitos, enfrentar barreiras que eu não conhecia antes. E eu pensei, o que eu posso fazer para que outras pessoas não passem pelo que eu estou passando? E naquele momento eu não tinha muitos recursos. Eu ganhava R$400 por mês de uma bolsa de iniciação científica. E com esse dinheiro eu comprei uma impressora daquelas Epsons com um baldinho de tinta, sabe? E 4 pacotes de folha 4. E eu, com isso, fiz um livrinho que eu chamei de Manual Empresa de Respeito, onde eu coloquei basicamente um passo a passo de como implementar ações de inclusão em uma empresa. E eu comecei a distribuir esse livrinho de porta em porta, perto de onde eu morava. Eu fui em empresas do setor alimentício, sei lá, agências de publicidade, fui em academia, fui em todo tipo de empresa que vocês podem imaginar. E nisso essas empresas começaram a me chamar para fazer palestras, treinamentos, e eu acabei fundando a minha empresa, que é a Transcendemos. A partir daí, aquilo que era um trabalho de formiguinha foi crescendo em alcance, em volume, e hoje nós chegamos à marca de mais de 450 grandes empresas atendidas. Eu, pessoalmente, já fiz mais de 1.200 palestras em diferentes países, recebi vários reconhecimentos também por esse trabalho, como Forbes Under 30, Billboard Over 30, 50 Mulheres de Impacto na América Latina pela Bloomberg, o McKinsey Achievement Award, vários outros prêmios e reconhecimentos, além de ser convidada para dar aula em importantes universidades, como a FAAP, a UFRJ, a Fundação Dom Cabral, a BERJ, Escola Nacional de Administração Pública. Também sou conselheira de uma grande organização, que é o CIE. Quem fez estágio. É um dos principais players em educação e empregabilidade aqui no nosso país. Mas enfim, isso é um pouquinho do que eu faço, de onde eu vim. Ok, agora vou pedir para o Gabriel, nosso colaborador, se apresentar e falar um pouquinho sobre ele também. Nossa, depois dessa introdução da Gabi, eu fiquei... Tô no chinelo, mas vamos lá. Bom, sou Gabriel Nascimento, sou natural de Santos, sou cria da Universidade Católica e, bom, tô aqui no escritório há 4 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, já me perdi nas contas. E, ao contrário da Gabi, eu comecei a realmente viver quem é Gabriel aqui dentro do escritório. Foi onde eu me senti confortável o suficiente para dar visão à vida a quem eu realmente sou. Eu me entendo como um homem trans desde muito cedo, mas com receio da sociedade, de tudo, eu demorei um pouco para conseguir verbalizar isso, para conseguir colocar para fora e realmente me assumir como um homem trans. Mas aqui no Parada foi onde eu tive, como eu posso dizer, um amparo, um acalento para eu poder me abrir. Porque o mundo jurídico, ele é mais fechado, mais conservador. E aqui eu pude ver que, cara, eu estou num ambiente inclusivo, que eu posso ser quem eu sou, que eu não vou ser desligado.
por gostar de mulher, por me identificar como um homem. Então, isso para mim foi a minha virada de chave. E eu posso dizer que sou muito mais feliz por dar vida a Gabriel. E posso fazer uma pergunta? Invertendo os papéis aqui. Você passou pela sua transição na faculdade, depois, sei lá, de formado? Formado já, eu me formei em 2016 e Eu me formei em 17. eu comecei a trabalhar aqui em 2021. 2021. E eu comecei somente o tratamento hormonal em 23. Em 23, caramba. Mas antes de começar o tratamento hormonal, eu já me assumi aqui dentro do escritório e para os meus amigos como Gabriel. Eu fiquei de 22 a 23 já utilizando o nome Gabriel, só que eu tinha o receio de assumir para minha família. Mas, felizmente, eu tomei a coragem de me assumir para a família e eu fui super bem aceito, super acolhido, que infelizmente não é realidade para muitas pessoas. Mas assim, para sua família, olha só. É que assim, você sempre deve ter tido uma performance de gênero bem masculina, né? Sim. Porque, assim, eu nem tinha entendido direito, assim, a sua passabilidade é 100%. Eu sempre fui mais masculino, né? Sempre usei roupas de menino, praticava muito esporte, lutas, brincava com carrinhos. Minha avó insistia em me dar boneca. Mas quando eu queria um carrinho, depois de muito encher o saco dela, ela me comprava um carrinho rosa, porque rosa é coisa de menina. Então eu passei a ter aversão à cor rosa por causa das imposições dela e hoje é uma das minhas cores favoritas. Eu uso com tranquilidade porque não há nada imposto. Mas tanto que quando eu me assumi para minha família, claro, teve um choque inicial de tá, e agora, o que a gente faz? Mas eles perceberam que eu continuei sendo eu. Eu sempre tive as mesmas atitudes, os mesmos sonhos, as mesmas ambições, os mesmos desejos. A única diferença é o pronome que eles teriam que usar. E eles começaram a ver que combinava muito mais comigo. Hoje já é natural, espero eu. Família, eu sei que vocês estão assistindo, então se não for, por favor, trabalhem isso. Eu vejo para eles a naturalidade de chamar de Gabriel. No começo ali, ainda ficava rateando entre o nome morto e Gabriel, o ele, o ela... Mas hoje já é com mais naturalidade, mais tranquilidade. A única pessoa que ainda não chama de ele é o meu avô, mas assim, quase 90 anos, mas não é que ele seja contra a minha transição. Tanto que ele fez questão de ligar para a família inteira e falar, agora é Gabriel, vocês vão falar que é Gabriel. Mas ele ainda fala, ela. Não sei. Complexidades. Ele é a única pessoa que eu passo pano. O resto da família, se me chama de ela ou usa o nome morto, eu simplesmente ignoro o que tá falando. Mas ele é a única pessoa que, quando fala ela, eu falo, tá bom. Mas você só deve ouvir isso hoje de pessoas específicas. Só dele? Só dele. Tá? No seu dia a dia, ninguém mais, em nenhum lugar, em nenhum momento... Tanto que eu me apresento único e exclusivamente como Gabriel. Não tem porquê também. Exato, o nome morto. Não, claro, e nem precisa, sei lá, fazer. Imagino que você só deva fazer menção a isso também em momentos bem específicos, né? Só relacionado à questão de saúde, tô passando mal, preciso ir no pronto-socorro. Então eu falo, sou homem trans e faço uso deste tipo de hormônio. Por quê? Pode ser que, a depender da medicação que vão me aplicar, possa ter algum efeito colateral, alguma coisa, então é uma informação médica relevante. Fora isso, não escondo que sou um homem trans, não vou falar sou cisgênero. Não sou. Mas não saio também por aí falando, oi, eu sou um homem trans, quer falar em mim? Não precisa. Não preciso disso. Até porque você é grande, né? Difícil bater em você. Grande, faixa preta em judô, vamos. Quanto você tem de altura? 1,85. 1,85. Caramba. Cresci por causa dos hormônios. É mesmo? Nossa. Cresci e meu pé cresceu. Fiquei pé da vida porque eu tive que comprar um monte de sapato novo. É o Nibido? Ou...
Hoje eu tô tomando o Ormus. Ormus. Ah, eu acho que é o Ormus. Eu não lembro o Caramba, nome. que curioso. É que assim, a testosterona ela muda umas coisas que, assim, voz, tal, Meu pé saiu esqueleto, né? Nossa. Meu pé saiu do 40 pro 44. Galera do escritório que amou, porque ficaram com os meus tênis, mas. Caraca, eu Saí fazendo não tinha doação. ouvido falar nisso. Esse podcast também é interessante mesmo. Mas não é com todo mundo. São algumas pessoas que realmente têm o crescimento de altura É e o. bem servido de hormônio do crescimento, né? Exato. Eu falei, eu quero crescer mais 5 centímetros e chegar no 1,90, a minha meta, mas eu já aceitei que não vai rolar muito, já saí do 1,82 e fui para 1,85, então já tô mais feliz. Caraca. Mas eu não tinha mais expectativa de crescer, foi uma grata surpresa. E eu descobri isso só no médico, porque ele foi me medir, falei, eu tenho 1,82. Ele, não, você tem 1,85. Eu perdi. Ai, caramba, eu bati no. Eu perdi 2 centímetros. Eu não acho. Não sei se tem a ver com hormonização, assim, mas Acho eu que sempre tive 1,75. Aí agora, toda vez que eu me meço, eu tenho 1,73, sabe? Nossa, que diferente. Não sei. Não sei se minha postura é tão ruim, assim, vou até me arrumar aqui na cadeira. Aquele momento que a gente... A gente lembra que a gente precisa. Mas é que eu pergunto isso e sei lá, é que a conversa, a ideia é que ela seja natural aqui, né? Assim, eu sempre. Assim, antes da minha transição, a sociedade esperava uma performance masculina de mim. Uhum. E eu entregava isso. Eu conseguia me enquadrar nesse. Nossa, eu nunca consegui. Mas nunca. Performar a feminilidade. Nunca. Tanto que... Não vou dizer que foi por isso, mas acredito ter sido. Eu ia em algumas entrevistas como ela e tinha aquele olhar de julgamento e eu acabava não conseguindo o emprego. Caramba. Aqui até hoje eu perco oportunidade de trabalho por conta da minha transgeneridade. Isso é bem comum, assim. Uhum. Pessoas falarem, sua figura é meio a mais, assim, pra esse Nossa, evento. É surreal, né? Como a sociedade lida com isso, né? Porque Não, é tanto que eu fiquei um tempo fora aqui do escritório e eu acabei fazendo algumas entrevistas de emprego e eu ia de terno e gravata. Meu avô ainda não sabia que eu era Gabriel. Mas não foi uma surpresa tão grande pra eles, porque, meu, você performa tão bem a masculinidade que não é possível. Sempre foi natural pra mim. Isso não é aprendido em 2 anos. Depois te mostro uma foto minha, sabe essas fotos de escola que você se veste de cowboy, de não sei o quê? Depois eu te mostro como eram as fotos que eu tirava. E aí eu falar, eu sou Gabriel, não foi nenhuma surpresa, mas aí no final depois eu te mostro. Mas aí meu avô... Tem que botar e inserir no nosso conteúdo que a audiência vai ficar curiosa. Depois eu mando pro Vini a Bota fotinha. Bota uma fotinho aí no canto. Aí depois eu mando a fotinha. Aliás, se você... Não, sem problema nenhum. Meu avô foi questionar minha mãe com receio, né, que eu não fosse conseguir um emprego pelos meus trajes. Aí minha mãe falou, mas tá se apresentando como Gabriel. Então tá certo. Aí ele, mas isso quer dizer o quê? O meme da Nazaré. Tipo, o meme da Nazaré. Aí minha mãe, ele é um homem. Então tá bom. Aí eu só vejo minha mãe mandando mensagem. Seu avô já sabe, tá? E tá tudo bem. Que legal. Obrigado por tirar esse preço. Quando isso aconteceu, no dia seguinte eu já marquei o endócrino pra começar o tratamento hormonal. Porque eu tava segurando isso. Você devia estar numa ansiedade a mil, né? Não, porque eu tinha receio de como ele ia reagir. Sei. E eu tinha recém perdido a minha avó e meu avô infartado, eu falei, vou matar o velho. Mas mais do que seus pais? Eu só tenho mãe, eu não tenho pai. E assim... E sua mãe é de boa? Minha mãe, tranquilaça, parceira. Mas meu avô é meu tudo. E o medo dele não aceitar... Tanto que eu tinha um triplex alugado na cabeça que em São Paulo eu era Gabriel. Em Santos, que é onde meu avô mora, eu não podia ser Gabriel. O Gabriel só existia dentro dali do meu quarto. Ele não existia da porta para fora. Então eu tinha diversas crises de ansiedade, crise de pânico para ir para Santos. Para visitar minha família eu ficava com um ataque de pânico.
porque eu tinha que me esconder. Só que eu tava me escondendo de uma forma desnecessária. Uhum. Tão somente pelo receio de falar quem eu era. E meu avô aceitou muito melhor do que eu esperava. Muito mais tranquilo de quando eu falei que gostava de mulher. Uhum. Pra ele, a minha transição foi a solução de todos os receios que ele tinha. Caramba. E com isso eu falei, bom, então agora eu posso ser realmente 100% eu. Uhum. E aí que eu comecei o tratamento hormonal, desaluguei um triplex na cabeça. Uhum. E eu até cheguei a comentar, tanto com o endócrino quanto com o psiquiatra, que depois que os hormônios começaram a fazer efeito ali pelo segundo, terceiro mês, as minhas crises de ansiedade e de pânico diminuíram. E chegaram, eu fiquei 1 ano sem crise nenhuma. Uhum. E falaram que é, porque agora você é 100% você, você não precisa se esconder. É verdade. Eu, no meu processo de me assumir gay, pra mim, de início, assim, eu tinha muito medo de ser expulso de casa, de como as pessoas iam me abordar mesmo, assim, dentro da família. E quando eu me assumi, eu vi que era totalmente diferente e foi muito acolhedor pra mim. Eu falo que foi até um privilégio, na verdade, na questão da minha família paterna, porque a minha família materna, né, tem uma questão com religião, então teve ali um processo ainda, né, de aceitação. Mas da minha família paterna, assim, foi muito acolhedor, pra mim foi muito bom, porque aí você vê que você tem o suporte da sua família e que dali pra fora não importa o que as pessoas vão achar, deixar de pensar, né, sobre você, e foi muito importante pra mim. Aqui a gente tem realmente que reconhecer esses privilégios, Sim, sim, com certeza. porque nem todo mundo tem essa sorte. E muitos acabam falecendo ou Sim, coisas, enfim, por não ter esse apoio. não ter essa Quantos se oportunidade, né? mutilam, né, seja por ser gay, ser trans, por não se reconhecer dentro de si e não ter aquele apoio. E, e assim, a gente ter essa sorte porque é sorte, é um É privilégio, um não, privilégio. não tem Só que é outra um privilégio. palavra. E assim, minha família tem o lance da religião, eu tenho militar na família, então Uhum. pensa, É, na mão, o medo de falar E qual foi a primeira vez na vida de vocês que vocês sentiram que, sei lá, tinha alguma coisa assim que você, sei lá, gostava de meninos e que você se interessava bom, pelo universo masculino também? eu comecei muito desde cedo. Tinha um menino na creche que eu era apaixonado por ele, assim, e eu me recordo até hoje disso, e foi muito cedo, assim, eu me reconheci como uma pessoa gay, depois eu fui entendendo mais, né, obviamente, conforme eu fui crescendo, mas conforme você vai crescendo, entrando ali na adolescência, você vai tendo aquelas questões de repreensão. Então você vai se contendo mais do seu jeito, quem você é. E aí eu acho que muitas vezes reflete até no futuro também, que aí é bom dar uma atenção também. E em algum momento desse processo de autoconhecimento você já, não sei se questionou se. Essa é uma coisa que a sociedade faz com a gente, né? Sim, Se sim. você se questionou se você era mesmo um homem, porque a sociedade espera que quem goste de homem seja uma mulher. E muitos homens gays acabam se questionando em algum momento da será que vida. eu sou uma mulher Sim, trans? Você já sim, parou pra sim. pensar nisso em algum momento nessa Eu jornada? acho que de início eu pensava, mas aí depois eu fui entendendo que não. Que são coisas É, diferentes. que são coisas diferentes. Eu acho muito importante também. Legal, legal. Eu, quando criança, eu cresci com férias, feriados, sempre com os meus primos. E, assim, criança a gente tomava banho junto, ficava brincando sem camisa, porque não tinha peito, não tinha nada. E eu lembro de uma situação, depois de ter tomado banho com os meus primos, eu tinha o quê? 4, 5 anos, alguma coisa assim. Meu primo devia ter 6, 7. A gente regula muito de idade. E eu chegar pra minha avó e perguntar: Vó, por que o corpo do Lucas é diferente do meu? Uhum, Se a gente é igual. uhum, Uhum. Nossa. Ali eu já me via como homem, como uhum, menino, uhum, mas meu corpo não era. uhum. Nossa, depois Então daquilo, a puberdade deve ter sido horrível. Sei lá, os intrusos.
Muitos. E, Gabriela, você teve uma trajetória incrível, impactante. E como foi o processo de você se reconhecer uma mulher trans? É um processo constante que, assim, acho que todo dia é um dia para se autoconhecer, né? Mas a primeira vez que eu parei para pensar nisso, eu tinha uns 5 anos de idade. Minha prima, que era mais velha, estava em casa Uhum. e ela mostrou um vestido para mim. Ele falou: vou colocar esse vestido em você. E aí eu fiz basicamente o que esperavam que eu fizesse, né? Que afinal era Uhum. uma brincadeira. Eu falei que não era pra mim, que, não, não pode e tal. Saí correndo, fui pro meu quarto e me escondi debaixo da cama. E quando eu tava debaixo daquela cama pela primeira vez, eu parei pra pensar, caramba, eu queria ter colocado Mas aquele eu vestido. só queria ter colocado. Era tudo que eu queria, ter colocado vestido, mas eu não podia, né? E, assim, eu reprimi isso com todas as minhas forças, apesar de que meus pais, eles eram até que ok, sabe? Uhum. Eles, assim, se vocês entrarem no meu Instagram, deixa eu dar um convite para quem tá nos assistindo, meu arroba é gabriela.aug, de Gabriela Augusto. Mas tem vídeo meu, assim, pulando o carnaval, sei lá, com 6 anos de idade, com peruca, com biquíni, e meus pais filmando, Nossa. sabe? Uhum. Então, meus pais não viam assim como, nossa, é um problema. Eles celebravam isso. Apesar de não entenderem, eu também não entendia. Ninguém virou e falou, nossa, temos uma filha trans, então. Não, era só, sei lá, ele quer testar coisas diferentes, Só sabe? quer brincar, né? É, Tá na fase de brincar, né? De é uma carnaval. fantasia. Não... É, assim, eu lembro que um dia que minha mãe, ela filmava tudo, gravava em Uhum. VHS. Não, não só isso, né? Mas toda a vida, nossa, eu acho bem legal isso, né? Poucas pessoas tinham Uhum. acesso a uma filmadora e Uhum. acho que pelo fato de eu ter, meus pais terem, eu tenho muitos documentos, muitos arquivos disso, é bem legal ficar revisitando. Mas esse vídeo em específico do carnaval, a minha mãe gravou, aí um dia uns amigos do meu pai foram lá em casa. Eu tinha, sei lá, uns 7 anos, uns 2 anos depois disso. E aí eu não sei se minha mãe ou meu pai falaram, tem um vídeo dele brincando de carnaval de peruca, assim. Eles Uhum. comentaram, assim, meio na zoeira, mas, assim, super de boa, assim. E eu fiquei com uma baita vergonha, assim. Eu fui, me tranquei no quarto, comecei a chorar, assim, falei pra minha mãe apagar. Nossa. Falei pra minha mãe apagar, falei, nossa, não é legal isso, que as pessoas saibam disso. E a minha mãe falou que ia apagar. Mas não E apagou. então, até ela achou que ela tinha apagado, sabe? Mas a gente descobriu esses Uhum. tempos, esse vídeo. Mas olha só que coisa maluca, né? Assim, tem vários elementos dessa história que dá pra gente Sim, destrinchar. sim. Assim, meus pais falando disso com os amigos deles, como algo tranquilo, assim. Uhum. Eu sentindo culpa por isso, mas ao mesmo tempo tendo uma aceitação deles. Todo um conjunto de complexidades, Sim, é né? É verdade. muito É muito complexo. complexo. Mas assim, falando ainda desse processo, eu diria que no meu caso, talvez o choque tenha sido maior, assim. É que é difícil mensurar e comparar com Sim. a sua e a sua Sim. trajetória. Mas pelo fato de eu performar muito bem a masculinidade, na faculdade, por exemplo, Uhum. sabe? Ninguém esperava. Sei lá, um dia eu fui de batom, de lace, e ficou todo mundo tipo, uou, o Que tá que acontecendo? que tá acontecendo, sabe? E até assim, quando você fala que você gostava de brincar de carrinho, eu também gostava. Eu gosto até hoje de carro, Uhum. sabe? Tem essa questão desses estereótipos, eu vejo muita gente, sei lá, mulheres trans falando, eu me descobri mulher porque eu gostava de brincar de boneca. E é difícil fazer essa associação direta, né? Sim. Não é porque você gosta de carrinho, Brinquedo não tem gênero. É Exato. muito Esse importante, negócio de né? falar, isso é de menino, isso é de menino. Não Não existe, na é. verdade. É. Se você quer brincar com isso, vai. Se te E, faz feliz, vai. e a gente deixa esse recado até para os pais aqui que estão assistindo a gente, Sim, né? Sei exatamente. lá, não é porque o seu filho gosta disso, daquilo, quando é criança que ele vai ser ou vai não ser. Porque Essas não, coisas são não tão classifica fluídas, ninguém, né? sabe? Tipo, brinquedo, nem cor. E Exato. Às vezes, o é, menino que tá brincando com uma boneca, às vezes ele só tem um instinto paterno aflorado. É,
assim, e tem tantas nuances, assim, quando a gente, é que eu não sei se a gente vai conseguir explicar esses conceitos aqui, mas a gente está falando de orientação sexual, de identidade de Sim. gênero, de expressão de gênero, são coisas Sim. completamente diferentes, Sim, sabe? Exatamente. São Tem gente aí que muitas gosta de coisas, né, pintar a unha, de, sei lá, usar saia, maquiagem, mas É um homem hétero cis. Exato. Exato, Sim. tem homem gay que é mais afeminado, tem homem gay que é um machão, brutamonte. Força mais a masculinidade, né? E aí Quando a gente vai olhando para esses conceitos, a gente percebe que é difícil. é muita complexidade mesmo. Né? Assim, Porque a sociedade espera que sempre os estereótipos. Sim. Se você fala que você é gay, você tem que ser aquele gay afeminado, senão você não é. Uhum. Se você fala que você é lésbica, você tem que ser aquela caminhoneira mesmo, senão não é, você só tá confusa, é porque você não encontrou o homem certo. Uhum. Ou no caso de um homem, porque você não encontrou a mulher certa. Mas você provou? A galera. Eu ouvia muito, né? mas você tem certeza? Você provou ficar com homem? Eu não sinto Que atração. tipo de perguntas invasivas te fazem? Se eu já fiz as cirurgias, qual é o meu nome morto? Eu achei que não fossem te questionar tanto sobre cirurgia, porque me questionam muito, sabe? Não, questionam. Se eu já fiz as 2 cirurgias, me questionam muito. Tipo, mamoplastia. Mamoplastia e a faloplastia. É que a faloplastia não é tão comum assim também. Mas pergunta, você quer fazer? Por que você pensa isso? Por que você pensa aquilo? Cara, E tem um fascínio por trás dessa pergunta, né? É uma curiosidade, mas tem toda uma carga ali de outras faz você, coisas. cara. Você quer tanto saber, faz você a cirurgia. Exato. Entendeu? Tem partes do meu corpo que eu tô ok, tem partes que eu quero mudar. Tanto que eu tô fazendo todo o processo pra fazer a cirurgia da mamoplastia. Mas não é um processo rápido. São laudos, são acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, endócrino, cirurgião plástico, ginecologista. São diversos médicos. É uma junta médica que você tem que passar para fazer. Não é, um belo dia resolvi mudar. Não é. É um processo, né? É um processo muito lento, mas que no meu caso é algo que eu tô ansioso para isso. Sim, imagino. Porque desde a adolescência eu sempre tive muito seio. E isso me incomoda horrores. E dói, pesa, dói as costas. Binder, pressionando caixa torácica. O próprio peso do seio Mudanças posturais. dá muita dor nas costas. Então, assim, e meu sonho é poder sentar sem camisa no sofá da sala do meu avô. Não, pra praia não, porque minha cor de palmito eu já mostro. Mesmo quando eu morava na praia, não ia. Mas meu sonho é sentar no sofá da casa do meu avô sem camisa e tomando uma cerveja com ele. Que da hora. O que você quer fazer quando você tirar o seio? É isso. Que da hora. Tipo, eu não quero mais nada. Depois eu nunca mais vou ficar sem camisa. Mas eu quero realizar esse sonho. Porque eu vejo meu avô sentado naquele sofá sem camisa, meus tios, meus primos. Eu falo, mas eu sou igual a eles, por que não? Então, a sociedade cobra muito esse estereótipo, né? Eu tenho um amigo gay que ele é um brutamonte. Ele falando, andando, não sei o que. Você fala, é hétero. Pelo estereótipo. Mas é mó bichona. Ele não tapa, não. E, Gabriel, se reconhecer um homem trans é uma jornada. E como é o processo de autoaceitação para você? Muito complexo. Muito complexo. Porque não foi fácil eu me entender como um homem trans. Eu, por muitos e muitos e muitos anos, e graças a Deus eu estava fazendo terapia, eu me julgava e me recriminava. Eu falava, eu tô errado, eu sou uma abominação. Eu não posso querer ser um homem. Eu tenho que ser uma mulher. Tudo bem eu gostar de mulher, mas eu não posso querer mudar o meu gênero. Eu não tenho essa opção. E foi muito difícil até que eu falei, não, se eu não me aceitar como eu realmente sou, eu não vou mais existir. Porque eu tava me perdendo em mim. Sim. E muitos perdem essa batalha. Sim. E para mim também, na questão da religião, eu acho que acabou afetando também dessa forma. Porque eu me perguntava muito, porque, tipo, eu falava, por que eu, né?
Deus Porque eu... vai me colocar assim, tipo, gostar de homem. E aí teve um momento assim que eu acho que mais na adolescência, na verdade, foi bem complicado pra mim, que eu tive que começar a lidar com essas questões de autoaceitação mesmo, de entender quem eu era de fato. E aí teve muitas outras questões mais profundas, que aí você se questiona e é um momento bem complicado. Sim, e assim, se você não tiver uma rede de apoio, um preparo psicológico, para você se perder nesse mundo, nos seus pensamentos, no que a sociedade espera, é dois Os palitos. pensamentos Sim, intrusivos. sim. Exato. E assim, minha mãe, ela se culpa muito de não ter entendido os sinais de quando eu era criança, Uhum. de não ter me ajudado quando eu era criança. Falei, mãe, você nem sabia que existia pessoas transgênero. Não se culpe. Mesma coisa de falar, nossa, não comprei Bitcoin em 2009. Exato. Exatamente. Exato. Mas ela fala, mas se eu soubesse, tivesse te ajudado, você não tinha passado pela puberdade. Falei, mãe, aconteceu quando tinha que acontecer. Eu tive que passar por tudo isso para hoje eu ser o homem que eu sou. Uhum. Então, volto a falar, eu tenho o privilégio de ter a família que eu tenho, de ter esse apoio e, mãe, por favor, pare de se culpar, tá? Trate isso você na terapia. Mas, volto a falar, muitos não têm. Muitos se perdem nisso, ficam se questionando, não buscam ajuda com psicólogos para entender o que está passando consigo. Uhum. Sim. E eu acho também que o apoio psicológico é muito importante, até porque a gente lida com muitas coisas desde o processo da infância até a adolescência, a vida adulta, então eu acho muito importante a gente se cuidar psicologicamente mesmo para entender tudo esse processo, que é muita coisa assim para nossa cabeça. Não, e até mesmo se você for hétero e cisgênero, também faça terapia para você não ser um babaca. Principalmente se você for hétero e cis. Pra você não ser um babaca, né? Vamos. É. Não, mas para além de não ser babaca, assim, o número de... É que é um tema sensível, mas o número de pessoas que tiram a própria vida é 3,88 vezes maior entre homens do que entre mulheres, sabia? Sim. Quase 4 vezes mais homens fazem isso. Pelo simples fato de ter vergonha de pedir ajuda. Exato, assim, os homens estão perdendo a vida. Porque se eu pedir ajuda, se eu levantar a mão e falar que eu não tô bem, que eu preciso que alguém me ajude, eu vou ser menos homem. Então, assim, além de não ser um babaca, a gente tá preocupado com você aqui. É legal que você se cuide pra você ter uma vida boa. Cuide da sua saúde mental, independente da sua identificação de gênero, orientação sexual. Só se cuide. Faz bem, né? Completamente. Completamente. E, Gabriela, como que foi para você lidar com os desafios iniciais e o momento que você percebeu que poderia transformar a sua missão em impacto social? Ah, se a vida te dá um limão, você faz uma limonada, né? É basicamente isso. Se as pessoas ficam me perguntando sobre a minha cirurgia, eu vou vender a resposta dessa pergunta. Não necessariamente a resposta direta, mas assim, se tem uma demanda para isso, esse é um aspecto da resposta, tá? Mas de outro lado, assim, eu tenho um propósito aqui. Sim. Para que outras pessoas não passem pelo que a gente passa. Exato. A gente está pavimentando um caminho Sim. para que nos escritórios de advocacia, nas empresas, as pessoas não tratem gente como alienígenas. Exato. Sabe? Esse é o grande ponto, assim. Sim. Acho que, como dizem, né, que o empreendedorismo ele surge de um problema que você se põe como... Você traz a solução. Exato. É basicamente isso, assim. Eu falo muito também que sempre quem esteve na linha de frente foram mulheres trans e travesti, né? E eu acho importante a gente sempre lutar pela causa, independente de quem seja da comunidade, para pavimentar esse percurso, para ele se tornar mais tranquilo para as próximas gerações que vierem, né? Porque
é muito complicado, assim, e ter esse caminho facilitado ajuda muito quem ainda tá pra vir. Eu acho que isso depende de uma articulação nossa, que fazemos Sim. parte da comunidade, mas também existe uma responsabilidade de quem não faz parte do grupo. Então, você que me ouve, você que não é LGBT, você pode ser uma pessoa aliada na luta contra a LGBTfobia. Sim, Da mesma Sim. forma que você não precisa ser uma pessoa negra para ser antirracista, né? Todo mundo pode apoiar, todo mundo pode contribuir. sim, E com essa contribuição, cada vez mais vamos ter uma sociedade melhor. Uhum. exatamente, concordo plenamente. E a gente tá Sim, precisando de uma sim, sociedade cada vez precisa, melhor. precisa. E Gabriel, agora para você a pergunta é: teve um momento na sua vida que você se sentiu que estava alinhado com quem você de fato é? Como assim? Na questão de com a sua. Desculpa. Ai, desculpa. Não, é que eu chutei ela. A gente tá chutando. 5 metros de perna, fui esticar aqui. Eu falei, nossa, como Em você é relação à vermelho, sua identificação de gênero. Pergunta complexa, né? Sei lá, pergunta qual é o prazo de uma contestação. Quantos prazos eu tenho no painel hoje, mas fazer pensar essa hora da madrugada. Qual que é o rito processual dessa situação? Exato, né? Não, agora refaz a pergunta, brincadeira essa parte, porque Qual foi o momento que você se sentiu alinhado com quem você de fato é? Aquele momento que você falou, bom, esse sou eu e não importa o que vão achar. Mas a sociedade nos força a estar sempre desalinhado. exato. A sociedade nos força nos diz que a gente nunca tem tudo, que a gente não vai ter o carro, a beleza, a sobrancelha que não tá feita, ou a mamoplastia, a altura que tá de mais ou tá de menos, a barba que tá de mais ou de menos, o cabelo. É difícil falar que a gente tá pleno num cenário desse, né? 100% pleno é realmente muito difícil de falar, mas eu acho que foi dia 1º de maio de 2023. 1º de maio de 2023, o que aconteceu nesse dia? O dia que eu tomei a primeira dose da testosterona. Deve ter sido mágico, né? Chorei igual um bebê na sala de aplicação, antes da aplicação. Parabéns. A moça falou, mas eu nem apliquei. Eu falei, é por outro motivo, moça. Caramba. E aí minha mãe tava comigo, ela, você tá bem? Eu falei, tô, Não poderia estar melhor, né? Exato, é um sonho se tornando realidade. Uhum. Algo que eu nunca achei que fosse possível acontecer e Uhum. tá ali a 3 minutos de estar dentro do meu corpo. Uhum. Então, eu acho que esse foi o momento que eu realmente falei, não, agora é verdade. Agora eu realmente sou eu. Caramba, que legal. Começou ali a existência de Gabriel. É um processo bem, né? Porque eu me lembro também que meu processo de autoaceitação mesmo de quando eu me identifiquei como um homem gay foi na adolescência. Meu processo, assim, foi praticamente desde os meus 13 anos até os 18 anos, eu falo assim. Que aí foi quando eu falei de fato, não, esse é quem eu sou. As pessoas aceitam ou não, esse é quem eu sou e aí não importa. E aí depois, obviamente, eu me assumi para minha família e o que eles achassem, independente de medo de sair de casa, porque a gente tem muito esse medo. Sim. E eu falei, independente disso, eu tenho uma segurança com a minha avó, né, que eu acho que foi quem me deu esse suporte maior também, minha avó paterna. E aí foi quando eu me aceitei mesmo de fato e falei, é isso, aceitem ou não. Bateu no que peito eu quero é e... respeito e é o que importa. Exato, e assim, você não precisa concordar, né? Você precisa respeitar. Sim. O respeito é tudo. Então, cara, se você não gosta de um homem gay, só não casar com um. Você não precisa bater. Você só não casa. Por exemplo, você não gosta de jiló, você não come jiló. Então, se você não gosta de... Você não vai bater no jiló. Então, assim, respeite o próximo. É só não comer. Como você gostaria de ser respeitado. Uhum. Faz sentido. Eu tava pensando aqui, enquanto vocês falavam disso, de fazer o out e tal, me criticam um pouco por não ter feito isso. Por não ter explicado, assim. Eu simplesmente
Pode ser Só deixa eu ver. sei lá, eu fui buscar meu amigo um dia de carro, aí ele me mandou o zap e falou, tem uma mulher no seu carro, o que que eu faço? Eu falei, sou eu. Prazer, eu. Basicamente. Basicamente. E, sei lá, tem uma coisa que eu critico, Uhum. assim, que a gente tem que fazer esse out, né? Sei lá, um homem hétero não chega pros pais e fala, olha, pai, mãe, Exatamente. Eu sou hétero. eu preciso te contar uma coisa, olha, eu gosto de mulheres, sabe? Daí Exatamente, já eu me precisa falar, questionava muito por isso também, ter essa validação de familiares, de pessoas Por da que que rua, eu de ter que preciso validar disso? a tá sua contando, assim, orientação ou quem você é de fato, sabe? Eu acho muito pesado, assim, sem necessidade, sabe? Você tem É que, invasivo. você, tipo, você tem que procurar uma validação das pessoas em quem você é e quem você já se reconheceu, sabe? E às vezes a gente conta como se fosse um câncer, assim, sabe? Nossa, eu É, preciso te contar exatamente. uma É um coisa tabu, aqui. né? Como se você fosse morrer, assim. É que você vai morrer de alguma forma, né? Mas não era pra ser assim. Não era pra ser Sim. algo tão dramático. É, sei lá, simplesmente quem você é e quem não entendeu, por favor, tem vários vídeos no YouTube, tem Exato. material na internet pra você aprender a lidar, porque é assim que o mundo funciona, né? As pessoas também precisam se mexer para aprender sobre esses assuntos. Sim, sim. Sim, justamente para que a nossa sociedade evolua. Uhum. Hoje, nas escolas, começaram já a falar um pouco do mundo trans, da existência. Bem pouco. Bem pouco, mas já é um avanço. Uhum. Porque antes era algo, um tabu tão enraizado, algo tão que a gente não podia falar, tocar no nome, que era um pecado, Uhum. que só de ver pequenas mudanças já é no meu ver, um motivo para a gente comemorar esses pequenos avanços, porque se a gente deixar para comemorar somente os grandes marcos, Uhum. talvez eles nunca cheguem. Uhum. Então, cada pequeno passo que a gente dá em direção a essa evolução, a essa aceitação, essa normalidade, eu acho que é um bom momento para comemorar. Faz total sentido. E, Gabriela, o projeto Transcendemos, ele veio para ir além, né? Como que você enxerga o papel das empresas nesse avanço de diversidade e inclusão? Assim, em primeiro lugar, eu gosto de falar, assim, a empresa. Uhum, Algumas pessoas, elas... É que tem um estereótipo que recai sobre nós, uhum. de que, assim, tudo relacionado à diversidade não é uma coisa séria, sabe? Sim, Eu sim. me lembro que um dia eu tava sei lá, na dermatologista, e aí ela tava me contando que tinha um problema com o cartão de crédito, o banco dela lá, não sei. E eu falei que usava o mesmo banco na Transcendemos, que é a minha empresa. Uhum. E ela se surpreendeu, ela falou, nossa, vocês têm conta em banco? Vocês recebem doações? Eu fiquei pensando, cara, sei lá, eu tô na lista da Forbes, assim, a gente tem uma equipe extensa, a Sim. gente trabalha com as maiores empresas do mundo, assim, não é que eu vivo de doação, É, sabe? Eu tenho um exatamente. É uma produto, um empresa, né? serviço, uma empresa, e eu acho legal destacar esse aspecto. Mas agora, assim, falando da responsabilidade das organizações, Uhum. eu acredito que assim, essa é a coisa certa a se fazer. A gente está falando, assim, de um mundo mais justo, mais igualitário. Assim, se você tem um mínimo de humanidade no seu coração, você vai pensar em igualdade e em respeito. Sim. Primeiro Sim, ponto. Mas agora, se a gente quiser ir além, trazer outros argumentos, né? Há uma série de estudos que demonstram que uma empresa que investe em inclusão é uma empresa mais inovadora, é uma empresa com uma maior produtividade dos seus colaboradores e no final, ali na última linha do Excel, é uma empresa com uma maior performance financeira. Então, assim, a gente está falando de um ativo estratégico para os Sim. negócios. Não é inteligente para uma Uhum. empresa desconsiderar esse assunto, sei lá, quando a gente fala da questão LGBT. De acordo com a Ipsos, que é uma consultoria de gestão de negócios, bem consultoria de mercado, bem respeitada internacionalmente, cerca de 15% da população brasileira é LGBT. Se nós Uhum. formos para a geração Z, olhar para esse recorte, 34% da geração Z aqui no Brasil é gay, lésbica, bissexual, trans. 34%, uma em cada três É um número pessoas. muito grande.
que estão agora na faculdade, que estão entrando na posição de estágio. Então, se você está à frente de uma empresa e você tem um Coloca posicionamento... como corte, se a pessoa é da diversidade, você perde muitos candidatos. Exato. Muitos candidatos excelentes. Qualificados, né? E a gente está falando de um momento aqui no Brasil de um apagão de talentos, sabe? Quando a gente olha para a geração Z está em meio a várias narrativas aí que CLT virou xingamento, sabe? Sim. A galera não quer trabalhar numa grande organização, carteira assinada e como que você conquista um jovem desse? Claro que aí a gente está entrando em uma seara um pouco mais complexa, né? São outras motivações também, outros argumentos, mas assim, se você desconsidera esse assunto, se a sua empresa ignora tudo isso, fala, ó, eu não vou fazer nada no mês do orgulho, não ligo para isso, você está ignorando 1/3 dos seus novos candidatos aí que vão ser bons colaboradores que você está simplesmente perdendo. Pelo menos 1/3 se a gente fala só da questão LGBT. Enquanto colaboradores, enquanto clientes também. Sim. Sabe? Eu não sei se sei lá, você que está nos assistindo, né? Você pode ser um colaborador daqui ou pode ser, sei lá... Um cliente. Pode ser. Assim, se a gente vai falando só da questão LGBT, se a gente for entrar na questão racial, mais da metade da população brasileira é negra. Se você virar e falar, não ligo pra isso, não quero saber, vou me posicionar, não vou me posicionar. Não se posicionar é um posicionamento. Exato. Sim. Que tem consequências. Exatamente. Sabe? E você tá disposto a pagar por isso, pagar por esse não posicionamento? Poxa, é muito mais inteligente você fazer como a Parada tá fazendo aqui. Né? A gente ter aqui todo um conjunto de ações de letramento, de conscientização, toda uma governança para esse tema, que é fundamental, é o caminho mais coerente, né? Coerente. Essa é a palavra. E agora pro Gabriel. Quer ver que ele vai trazer uma outra pergunta? Pelo amor de Deus. Que é a vida? Vai, Gabriel Nascimento, vai. Que é a vida? Como que você vê o direito tem se adaptado às pautas LGBT? Tá se adaptando, mas ainda de uma forma muito lenta. Como eu falei no começo, o mundo jurídico ele é muito conservador, né? Então, claro, tivemos grandes marcos, poder ter a retificação de gênero no cartório sem precisar do processo, união homoafetiva, né? Então, já tivemos grandes avanços na legislação, mas ainda estamos engatinhando. Temos ainda espaço para evoluir. E cabe a nós, operadores do direito, fazermos isso. Nós que somos da diversidade, irmos mudando. Seja um grãozinho por vez. Mas se cada um de nós fizer mover um grãozinho, no final a gente pode fazer uma grande diferença. A gente pode criar grandes pautas, grandes revoluções. Eu enxergo que estamos no meio, sim, de uma revolução, né? Sim. Porque na minha infância, eu não lembro de ouvir sobre pessoas trans. Eu também não. Não Já, Roberto Colosse. Já as minhas sobrinhas... Homens trans, zero, né? Zero. Sim. Já as minhas sobrinhas é algo natural. É natural ouvir, ver. Então, estamos mudando, engatinhando, mas estamos existindo. E eu acho também muito importante também a questão de ter essas referências, igual a Gabriela falou. Hoje em dia a gente tem até que bastante pessoas como referência, podemos citar a Erika Hilton, Lineker, temos também a cantora que eu amo, a Urias, e entre outras também. Então eu acho que é muito importante ter essas referências para as pessoas entenderem também que é nosso espaço, que a gente precisa ocupar ele sim, e é isso, ter como base também para outras gerações. Exatamente. E aí tornar um processo muito mais leve, igual eu falo. Porque na minha prima, recentemente, na minha família, quer dizer, a minha prima se assumiu uma menina lésbica. E aí ela viu o meu processo, como o pai dela lidava comigo, que ele era bem carinhoso, não tinha nenhum tipo de preconceito.
Então, para ela se assumir lésbica, para ela foi muito mais tranquilo. Uhum. Porque você já tinha trilhado, Sim, já tinha trilhado, pavimentado, assim, de certa forma, ali Exato. dentro da minha família. Isso, e é muito importante. Eu falo que levantar essas pautas e ser de fato quem a gente é, resistir, é muito importante. Eu brinco que se mais alguém da minha família se assumir hoje, vai ser muito mais fácil, porque já me assumi como lésbica, já me assumi como homem trans. Então, já tem todas ali as diversidades que vocês enfrentariam da família para. Então, o caminho já tá traçado, já tirei o mato alto. Sim, eu acho muito importante ter essas referências, né, no nosso dia a dia, e é muito importante. E agora eu quero perguntar para vocês. Lá vem. Lá vem. É o que representa o mês do orgulho para você? Levando em consideração as nossas vivências. Teve um meme que viralizou, sei lá, antes de eu entrar na faculdade, que era uma pessoa na rua que perguntava pros transeuntes o que era direito. Você lembra desse vídeo? Eu lembro de ter visto, agora dos detalhes você tá pedindo. É que a repórter perguntou pra um rapaz, o que é direito? Aí eu não sei, ele tava meio... O meme da Nazaré, né, passando. Então ele falou, direito é uma coisa da Horgues, Sponges, a Heresituais. Aí a mulher falou, o quê? Ele falou, direito é uma coisa da Horgues, Sponges, a Heresituais. Eu fiquei pensando nisso quando você fez essa pergunta, mas enfim, vamos focar. Mas o mês do orgulho ele é importante para a gente celebrar as pequenas conquistas. Sim. Isso é fundamental. A gente precisa se inspirar na força que existe na nossa comunidade. A gente não é só dor, Sim. né? Nós somos sonhos, Exatamente. nós somos potência. A gente precisa ter muita consciência disso. Tanto de maneira coletiva quanto individual, sabe? Sim. A gente não deve, e a sociedade força a gente olhar para as nossas características como um problema, né? Nossa, caramba, eu sou assim, deveria ser de outro jeito. Não, cara, o fato de você ser assim é o que te torna único, é o que vai fazer com que a sua visão de mundo agregue ao time que você vai fazer parte, na empresa que você trabalha, sabe? Isso é potência. Então, a gente precisa reconhecer isso, reconhecer essa força. Então, esse orgulho que se fala vem disso. Sim. Agora, de outro lado, a gente não deve se acomodar. A gente não deve achar que a luta tá ganha e que, poxa, a gente tem uma parada LGBT imensa, que tem aí umas marcas trocando o logo pro arco-íris no mês do orgulho, que tá tudo bem, que tá tudo... Não. Há vários desafios. Sim. O Brasil ainda é um país muito violento para a nossa comunidade. Assim, direitos que parecem conquistas estáticas, imutáveis, não são. Exatamente. Assim, quando a gente fala, por exemplo, de casamento homoafetivo, que parece algo super tranquilo, né? Duas pessoas do mesmo gênero se amarem. Foi posto em discussão no Congresso, né? Aqui no Brasil, em outros países, certidões de casamento na Itália foram revogadas. Então, essa é uma mensagem que eu queria destacar aqui para todo mundo que está nos acompanhando, que nenhuma conquista é permanente. O mês do orgulho vem para lembrar a gente disso. Sim. O Brasil... De não se acomodar e continuar lutando pra gente poder continuar existindo, né? O Brasil tem um projeto de lei antitrans por dia. Um projeto de lei antitrans por dia. Nós somos prioridade, né, para uma parcela do Congresso, da nossa sociedade, mas não uma prioridade boa. Exatamente. Querer acabar com a nossa existência, sabe? Todo tipo de projeto. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse nosso conteúdo, mas foi ontem, antes de ontem, na Câmara de Petrópolis, que aprovaram lá não se pode usar, as pessoas trans não podem usar o banheiro. Nossa, de acordo com a sua identidade de gênero. Tem que ser usado de acordo com, sei lá, o genital. E assim, é um direito básico, né? Usar o banheiro, sabe? É direito à dignidade. E assim, isso acaba... Vou trazer um ponto que aconteceu comigo na primeira festa que teve aqui do escritório. Depois que eu me assumi. Ó, denúncia, hein? Brincadeira. Não. Rindo de nervoso. Vendo isso? O que esse menino vai falar? Não, mas eu fiz uma pergunta
que hoje eu vejo como idiota, mas na época era até um receio. Qual banheiro que eu posso usar? Meu, essa pressão é tão grande que você... E assim, a resposta foi: você não se identifica como homem? Você vai usar o banheiro masculino. Hum, E assim, a Vivi, que foi pra quem eu perguntei, ela falou: mas por que que você tá perguntando isso? Eu falei: porque eu tenho medo de usar o banheiro. uhum, Aí ela parou pra ver que, cara, é um direito básico. E ela nunca tinha reparado, porque pra ela, ela nunca precisou se Pensar questionar em assim. qual banheiro vai usar. Mas ela viu que eu, tipo, na minha vida, eu tenho que pensar Principalmente, né? se eu posso usar o banheiro naquele momento ou não. Uhum. Cara, eu tô falando de uma necessidade física. básica. Aham. Quantas vezes, antes de eu me tornar passável, eu deixei de ir no banheiro num shopping por medo de apanhar. Uhum. Ou sofrer qualquer outro tipo de violência. Antes de eu me entender como homem, eu usava o banheiro feminino, mas nunca fui uma mulher muito feminina. Então eu entrava no banheiro e as mulheres ficavam olhando, julgando, de chamar a segurança e eu ter que mostrar meu documento para provar que eu pertencia ali. Meu, isso é muito louco, né? A galera que defende o uso do Uhum. banheiro com base no genital, se você começar a entrar no banheiro feminino, meu, o tanto não, é óbvio que não vai funcionar, né? Exato. Se antes da transição já era um... Imagina hoje, né? Então, Assim, não assim, funciona. a quantidade de cistite que eu tive por segurar para não ir em banheiro público, Uhum, incontável, uhum, incontável. De eu estar morrendo de sede num shopping e eu não tomar uma água com medo de me dar vontade de ir no banheiro. E é algo que uma pessoa cisgênero não se preocupa, Nunca parou pra nunca pensar. parou para pensar que tem pessoas que têm esse medo. E eu não tô falando só de pessoas trans. Mas, por exemplo, às vezes você já deve ter ficado com receio de, por algum trejeito, ter alguém homofóbico Sim, e fazer muitas alguma vezes. coisa. Eu tive uma experiência que foi em uma fábrica, então não tem como, né? São muito homens, né? E aí é um ambiente bem machista e tive que me podar totalmente assim para poder continuar naquele ambiente. E aí é muito triste também, né? Porque você tem que ali parar de ser quem você é exatamente para viver uma outra pessoa praticamente, porque Uhum, aquele ambiente ele te deixa desconfortável. uhum. É mais do que desconfortável, né? Em risco. É, isso, Exato. exatamente. Meu, esses dias eu fui Se num fosse tão evento. somente o desconforto, é uma coisa, Não mas é só coisa da sua Sim, não é só cabeça. coisa da sua é, cabeça, porque a depender do lugar que você tá e das pessoas que estão à sua volta, o que você falar, ou às vezes nem o falar, ou dar uma desmunhecada, Uhum. meu, sim, Um ponto importante para a gente destacar aqui para nossa audiência é que, sobre essa questão do banheiro, algumas semanas atrás, uma moça que nem era uma moça trans, ela foi expulsa do banheiro da academia. Vocês devem ter visto isso. Talvez sim, quem eu vi. está nos Eu assistindo vi agora tenha essa visto história. também. Ela era uma moça que não era trans, mas foi confundida com uma mulher Com uma trans, foi trans e ela foi expulsa, expulsa. hostilizada por uma galera super tradicional, não sei nem que Uhum. palavra usar aqui. família tradicional brasileira, É, bem entre aspas, assim, a né? violência é tamanha que ela alcança para além dos limites da nossa comunidade. Então você que me ouve, que nos ouve, você, mesmo que não seja LGBT, pode acabar sofrendo de toda essa LGBTfobia que é Sim, tão grande que se você não se enquadrar tanto nos padrões de feminilidade, masculinidade, enfim, meu, pode acontecer com você, com a sua filha, com a sua irmã. Então não tem outro caminho senão combater essa LGBTfobia, exatamente. combater esse Exato, ódio. exato. E aí falam muito, mas vamos criar o banheiro para pessoas Se trans. for assim, vai criar o bebedouro para pessoa negra de Não, volta, mas vai... aí vamos lá. Se aquele banheiro é exclusivo para pessoas trans, o que impediria uma pessoa extremamente preconceituosa entrar ali e agredir? Não, completamente. Eu posso trazer uma situação que aconteceu comigo há 2, 3 meses atrás.
Eu tava num evento de liderança só com grandes líderes aqui do Brasil, sabe? Homens. Porque quando se fala em liderança, infelizmente, a gente ainda não vê tantas mulheres, tantas pessoas negras. Enfim, era um evento com homens no resort. Tinha que faturar pelo menos 400 milhões para entrar no evento. E num certo momento, umas 2 da manhã, depois dos painéis, realizaram um happy hour. E aí, lá para umas 2 da manhã, tava todo mundo já, sei lá, happy hour. Levemente alcoolizado. Assim, eu fui no banheiro, feminino, obviamente, e lá encontrei um homem. Eu achei estranho, assim. Mas tudo bem, eu sou a última pessoa que ia questionar, assim. Fui lavar minhas mãos, e aquele homem que tava lá me agarrou. Ele veio por trás, eu nem deveria dar detalhes, mas assim, ele, assim, Forçou a barra pra não falar outra coisa. mais do que forçar a barra, foi algo literal, algo assim, foi difícil pra mim me desvencilhar dele, sabe? Ele insistiu, eu falei que não queria. E assim, era um banheiro mais chique, a porta era muito grande, pesada, e eu tava tentando abrir a porta enquanto eu tentava soltar dele, sabe? Com muito esforço eu consegui, voltei pro hall onde as pessoas estavam ali no happy hour, pra uma rodinha onde eu tava antes. E aí eu cheguei assim, completamente perdida, assim, e comentei com um homem que tava lá. Falei, olha, acabaram de me agarrar no banheiro. E ele falou, nossa, que situação difícil, né? Tem homem que não sabe se portar, assédio é de fato um problema da nossa sociedade. Mas deixa eu te perguntar, você não quer subir lá no quarto comigo, fazer uma coisa gostosa? E eu fiquei pensando, cara, eu acabei de ser assediado no banheiro, sabe? Eu não sei nem se entra, talvez entre na definição de estupro, assim, pelo formato que se deu a situação, de tão grave que foi. Sim. E o que mais me chocou, mais mexeu comigo é que Ele normalizou aquilo, né? então, o outro homem, aconteceu de novo, sabe? No intervalo de menos de... Assim, são várias as questões que a gente pode mencionar, né? A primeira delas é que nós, pessoas trans, somos acusados de sermos os vilões da história, né? Que a gente vai estar lá, a mulher trans vai estar no banheiro e vai abusar. Meu, a gente é abusado. Sim. Assim, eu tenho provas de que isso aconteceu comigo. De outro lado, também, em linha com o que eu falei, a gente está falando, quando o problema é assédio, de um problema geral, generalizado, sabe? Tinha um cara me assediando no banheiro, mas quando eu fui falar com o outro também me assediou. Então, assim, definitivamente não é culpa das mulheres trans. Não é culpa das pessoas trans. Não somos nós, assim, os vilões dessa história. Exato. Ouso falar que a culpa é da sociedade, né? Assim, quando a gente fala de assédio, por que assim, os homens que querem assediar uma mulher, eles vão fazer isso à luz do dia, no ônibus, Independente se é uma mulher cis, se é hétero, se não é, eles vão fazer. Sim. Sei lá, pensei no exemplo aqui, no repórter de TV, tem a câmera lá da grande emissora e o cara assedia a jornalista aqui, sabe? O que me dói eu fui numa balada recentemente e tinha um outro homem trans lá. Era uma balada LGBT, sopa de letrinhas, que eu não vou lembrar todas. Peço desculpas, mas enfim, não lembro de. GLS, né? Vou assumir a idade, GLS. E tinha um homem trans lá. E ele tinha necessidade de autoafirmação como homem, que ele assediava as meninas. Ele reproduzia esse modelo Esse modelo, então assim, cara, você já viveu um período da sua vida num corpo de uma mulher. Você sabe como é. Você ser assediado por tão somente você ser uma mulher. Por que você vai propagar isso, né? Esse estereótipo de macho escroto. Cara, não me dói ver que só porque eu agora sou homem eu preciso fazer isso. Não, você não precisa. Você não precisa assediar ninguém para você ser homem.
como você não precisa ter o principal para você ser homem. Basta você se identificar como um. Tanto que tem muita gente que fala, se você não faz o tratamento hormonal, você não pode ser considerado um homem trans, uma mulher trans. Cara, tem gente que não quer fazer a terapia hormonal. Porque, vamos lá, a terapia hormonal mexe e mexe muito com você. Se você não estiver preparado financeiramente ou psicologicamente para isso, tudo bem, tem o SUS, que auxilia bastante. Só que tem fila de espera, enfim. Assim. Não é um tratamento barato. Se você não tá com o psicológico preparado para isso, cara, e assim, eu tô passando de novo pela puberdade. É espinha, é pelo crescendo na cara de forma desgrenhada. Alguma coisa que te preocupa ou... Eu já aceitei porque minha família inteira perdeu aqui a parte do cabelo, então já... Eu tava falando isso com o Ricardo hoje, que ele falou, você tá ficando calvo. Eu falei, eu já entreguei pra Deus. Já aceitei, tô aproveitando o cabelo enquanto tem. Tem como tomar finasterida? Cara, eu tô passando minoxidil e tomando biotina. Pra tentar retardar um pouco a queda, mas... Que a finasterida é o que bloqueia o DHT, mas é louco porque você tá usando a testosterona e como você vai bloquear uma parte da testosterona? Mas assim, minha avó, ela faleceu, ela não tinha um cabelo aqui. Então, minha avó nunca fez tratamento com testosterona. Então, a minha genética já fala que eu vou ser careca. Então, tô só tentando segurar o máximo possível. Você lança um calvão dos cria aí, que tá ótimo também. Eu vou meter o corte do Ronaldo da Copa de 2006, eu acho, né? 2002. Que era um triângulo aqui. O cascãozinho aqui. É verdade, aí na frente, pode ser. Vou fazer isso amanhã. Olha só. Lançamento. Vai sair no Parada de Sucesso. Vini, por favor, providenciar um Photoshop com isso, por favor. E qual mensagem que vocês deixariam para a comunidade nesse mês do orgulho? Não desista. Não desista. E busca, além do conhecimento, busque ajuda. Porque, volto a falar, sem o preparo emocional, o preparo psicológico, você não vai a lugar nenhum. Então, o conhecimento, ele pode ser o conhecimento da tua psique mesmo. Então, busque ajuda, busque conhecimento, busque se aprofundar mais nas nuances, né? Em quem você realmente é. Busque realmente se reconhecer, se conhecer. Reconhecer sua força. Reconhecer sua força. E lembre-se que, por mais que pareça, muitas das vezes você não está sozinho. Tem um batalhão de pessoas com você. Sim. E às vezes são aquelas pessoas que você menos espera. Então somente não desista. Mensagem incrível. Não é só ele que vem com as mensagens profundas, né? É verdade. Eu só destacaria aquilo que eu já disse antes, de que nenhuma conquista é permanente. A gente está vivendo um momento bastante delicado na nossa história, assim, marcado por retrocessos importantes, e a gente não deveria se desmobilizar. A gente deveria entender qual que é a nossa força enquanto coletivo e também qual que é a função da pessoa que não faz parte da comunidade, mas também pode se posicionar enquanto uma pessoa aliada. Você que não é LGBT também pode apoiar, né? Buscando saber mais sobre esse assunto, compartilhando tudo aquilo que você aprendeu hoje, né? E eu tenho certeza que com essas alianças, com esse poder da coletividade, a gente vai construir um futuro mais justo, mais igualitário. Exatamente. Bom, quero agradecer a presença da Gabriela Augusto, quero agradecer a sua presença também, Gabriel. E esse foi mais um episódio do Parada Cast.